O comportamento cristão. Esse é o nosso tema de hoje, amados. Nós vamos ver algumas situações que são importantes para o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos servir, para que nós possamos adorar, para que nós possamos fazer a vontade de Deus a cada instante, a cada minuto da nossa existência. Nós precisamos estar ligados naquilo que Deus quer para a nossa vida, para que assim possamos crescer. E crescendo, vamos fazer a vontade do Eterno, certamente seremos usados por Ele, e o Senhor virá, morará no nosso coração, encherá o nosso coração de prazer, de alegria, de satisfação, frutificaremos no Espírito, iremos não para a carne, longe da gente, e as obras da carne certamente não encontrarão lugar no nosso coração. Romanos capítulo 12, versículos 9 até o 11, o apóstolo Paulo ensina-nos algumas lições que são importantes para a nossa caminhada como cristãos. É o nosso comportamento como cristãos. E nós vamos ler esse texto, Romanos capítulo 12, versículos 9 até o 11, que diz: o amor seja sem hipocrisia, ou seja, o amor seja sem fingimento, seja verdadeiro, real, seja um amor verdadeiro. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém? Senhor, fala conosco. Deus, traz edificação aos nossos corações. Ensina-nos para que melhor possamos te servir, possamos estar fazendo a tua vontade. Cria em nós um coração segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a chave de todas as coisas para servirmos a Cristo é o amor sem hipocrisia. É evidente que esse amor refere-se nosso para com Deus. Nós precisamos amar o Senhor de uma forma verdadeira, de uma forma real, para que a glória do Eterno se manifeste poderosamente na nossa vida. Nós não podemos achar, irmãos, que o amor ao Senhor é aquilo que cantam por aí. Hoje as canções cantam o amor, mas é um amor fingido, um amor hipócrita. Na verdade, as pessoas pouco amam uns aos outros. Mas nós precisamos amar o Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso vigor, com todo o nosso ser, para que assim Ele seja honrado, Ele seja glorificado. E nós vamos observar alguns aspectos que, se colocado em prática, nós seremos bem-sucedidos na nossa caminhada com Cristo Jesus. Nós vamos crescer e o Espírito Santo há de mover poderosamente na nossa vida. Nós vamos observar esse texto que foi lido. Nós vamos discorrer a respeito de alguns aspectos desse texto. E o primeiro dele, o apóstolo Paulo diz para mim e para você: detestai o mal. Versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal. Queridos, o que é detestar o mal? Muitas vezes nós estamos tão acostumados com aquilo que nos cerca que até gostamos do mal, não é verdade? Quantas pessoas gostam de uma fofoca, por exemplo? De falar mal da vida do outro? De soltar alguma praga? Alguns palavrões? E coisas assim? De ver na televisão coisas que não edificam e vai por aí. A Bíblia diz, e o apóstolo Paulo ensina-nos, que devemos detestar o mal. Mas por que isso, irmãos? Porque o nosso coração é do Senhor. A nossa vida é do Senhor. Aquilo que entra pelos nossos olhos precisa ser para a honra e para a glória do Senhor. Aquilo que tu escutas para a honra e para a glória do Senhor. Aquilo que você fala, que o nome santo do Senhor seja edificado, seja honrado. E assim, irmãos, nós vamos construir uma vida que seja agradável a Deus e, consequentemente, detestaremos, odiaremos o mal, odiaremos as coisas ruins que esse mundo tem a oferecer, as coisas torpes, as obras da carne. Uma boa referência do que é mal é nós lermos a respeito das obras da carne. Lá em Gálatas. Leia a respeito das obras da carne. Talvez na tua versão você não consiga compreender algumas palavras. Procure a versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, e leia a respeito das obras da carne, e aquilo vai clarear para você, e verás que é mais comum do que parece. E devemos detestar aquelas ações, entre outras tantas, que não honram, que não glorificam o nome santo de Deus. Nosso coração precisa ter uma aversão profunda por tudo aquilo que é mal. Amados, nós precisamos refletir a respeito das nossas ações.
Nós não podemos viver como se fôssemos desse mundo, nunca te esqueças disso. Mas o apóstolo Paulo não para nesse ensinamento. Ele continua dizendo, ainda no versículo 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Olha só, apegando-vos ao bem. Este é um aspecto interessante da nossa caminhada com Cristo. Nós devemos nos apegar ao bem, aquilo que é bom, aquilo que é maravilhoso, aquilo que edifica. Queridos, o verbo apegar, ele sugere um desejo intenso, um desejo profundo de apropriar-se de alguma coisa. De apropriar-se de alguma coisa. E neste aspecto, apegar-se ao bem. Mas o que é o bem? É fazer tudo aquilo que agrada o Senhor. Em síntese, em resumo, fazer tudo aquilo que agrada o Todo-Poderoso. Da mesma forma que nós detestamos o mal, devemos amar aquilo que é bom e procurarmos fazê-lo no nosso dia a dia. Ações boas, ações que sejam para a honra e para a glória do Senhor, que as pessoas consigam enxergar em nós Cristo Jesus. Nós temos que frutificar no Espírito Santo de Deus. As obras do Espírito precisam estar em evidência na nossa vida. Mais uma vez, muitas vezes nós lemos e conforme algumas versões da Bíblia, nós não entendemos muito bem o que é frutificar, os frutos do Espírito. Mas procure a versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Leia nela. Você verá que tudo aquilo tornar-se-á tão claro que é impossível não realizá-los. Precisamos, amados, nos deixar encher por aquilo que é de Deus. Nós precisamos, amados, buscar constantemente, intensamente o que é bom. Eu fico observando o nosso culto de quarta-feiras e outros cultos que as igrejas hoje fazem, em que há um esvaziamento de pessoas. As pessoas sumiram da igreja. Mas será que elas estão buscando aquilo que é bom? Estão apegando-se ao bom? Apegando-se às coisas boas? O que é que as separa, que as afasta da igreja? São situações que muitas vezes, e geralmente, não honram, não glorificam o nome santo de Deus. Alguns estão na frente da televisão, vendo uma novela, um jornal. Outros estão na internet conversando bobagem. Outros estão no Netflix vendo as miseráveis, malditas séries que nunca se acabam e prendem as pessoas. É isso aí, amados. Apegando-se àquilo que não edifica, nós temos que olhar para o outro lado. O salmista diz, Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Essa é a definição do salmista com relação a esta necessidade de Cristo. É como se fosse uma terra árida, uma terra seca, que, se não houver água, nada produz. Portanto, a terra sem água não produz. Se nós não buscarmos o Senhor, certamente também não. Vamos nos apegar ao bem, fazermos a vontade do Senhor. Amém? E mais à frente, versículo 10, vemos outro comportamento que precisa ser comum na nossa existência. Ouça, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Veja, amados, que o mandamento de amar você encontra em toda a palavra. Mas por que é tão importante o amar? Porque é a base de todas as coisas. O Eterno diz que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas e ao próximo. Não é verdade? Ou seja, o amor ele precisa estar verdadeiramente dentro do nosso coração. E se porventura nós não o temos, necessário é que busquemos do Eterno, busquemos de Deus, porque é o Senhor que enche o nosso coração de amor. Nós não podemos, como dizem alguns, vamos aprender a amar. Vez ou outra a pessoa diz, eu aprendi a amar você. Olha, isso é um amor hipócrita, é um amor fingido, porque amor não se aprende, amor é dom. Você sente afeição, você sente prazer, você sente alegria. Mas aquele negócio, eu aprendi a amar você. Oh, só a misericórdia de Deus. Mas o mandamento é, amai-vos cordialmente uns aos outros. Queridos, devemos ser afetuosos, amigos uns dos outros. Aquele amor fraternal, aquele amor amigo, real, precisa estar continuamente na nossa vida, nos nossos atos, porque é assim que Deus quer. E esse uns aos outros, eu tenho que amá-lo.
Eu não posso escolher, vou amar esta pessoa e não vou amar esta. Ah, você eu amo, você eu não amo. Não vou com sua cara. Quantas vezes ouvimos isso? Eu não fui com a cara de fulano de tal. Oh, misericórdia, meu Deus. Mas como você não foi com a cara do fulano de tal se você precisa amá-lo como a si mesmo? Vê como são as coisas? Só que o capeta torce a mente da gente e nós achamos que é assim mesmo. É dessa forma. Ah, não houve empatia, não houve aquela sintonia, aquela afinidade. Não houve porque você fechou o seu coração e deixou que o inimigo falasse a tua vida. Irmãos, amar o próximo inclui as pessoas que nós consideramos boas, inclui as pessoas que nós não consideramos boas, inclui aqueles que não servem ao nosso Deus, inclui aqueles que fazem coisas contra o nosso Deus e toda sorte de escória que há sobre a face da terra. Devemos amá-los tal qual Cristo amou a eles e amou a nós que também não éramos flor que se cheirasse. Não é verdade? Mas o amor de Deus se estendeu sobre a nossa vida. Portanto, eu preciso amar o meu próximo. E vemos, amados, que dentro das igrejas, muitas vezes, há pessoas que são estranhas. Não há aquele convívio, não há aquela unidade. A igreja, nesses últimos tempos, fugiu muito da base da igreja chamada primitiva. A igreja primitiva foi uma realidade. Infelizmente, nem sempre se reproduz em nossos dias, mas nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar o nosso coração e não olharmos para alguém em detrimento de outra, gostar de uns em detrimento de outros, mas é preciso olharmos de forma igual para cada irmão. Infelizmente, dentro das igrejas atuais, nós vemos que aqueles que têm posse são amados, são queridos, são bajulados. Aqueles que são mais humildes, que não têm muita coisa a oferecer financeiramente falando ou materialmente falando, esses são meio que esquecidos, ficam lá no cantinho. Ah, não tem uma roupa bonita, não tem um carro, não tem uma casa bonita, enfim. Infelizmente, essa é uma realidade que nós temos visto nesses últimos tempos, mas o Senhor não quer que seja dessa forma, porque Deus tem um projeto diferente para cada um de nós. Hebreus capítulo 13, versículos 1 e 2. Continue a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Olha só, o mandamento é: continue a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Queridos, essa última parte desse versículo, nesses tempos de violência, esses tempos complicados de Brasil, é um tanto difícil colocarmos em prática. Como é que você vai hoje receber alguém na tua casa sem um prévio conhecimento? Mas naqueles dias também não era tão diferente de hoje, porém as pessoas tinham uma certa segurança em hospedar aqueles que eram forasteiros que chegavam à cidade e coisas assim. E muitos desses hospedaram anjos sem saber. Nós precisamos abrir as portas da nossa casa. Claro, quando há aquela referência, quando nós podemos, com segurança, oferecer hospedagem. É assim que Deus quer, porque isso faz parte do amor. E essa hospedagem e esse receber anjos significa também que nós temos que estar prontos a abençoar aqueles que necessitam, ajudá-los, orientá-los e às vezes compartilhar o alimento, compartilhar aquilo que nós temos para que eles sejam também abençoados. Esta é a vontade do Eterno, irmãos, e precisamos colocar em prática. Amém? O comportamento cristão: detestai o mal. Oh, glórias! 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Número 2, apegai-vos ao bem. Apegai-vos ao bem. Número 3, amai-vos cordialmente uns aos outros. É um comportamento digno de um servo de Deus. São comportamentos dignos de um servo de Deus. Mas tem mais. No versículo 11, o apóstolo Paulo diz: no zelo não sejais remissos. Meu Deus, nesses últimos tempos em que as pessoas olham para Deus e vê um homem, trata-o como você, como ser igual, humanizam Deus, acham que Deus é apenas mais um homem que está no lugar de honra. Um velhinho, como diz alguns, um velhinho barbudo, sentado num trono, meio cansado, meio com uma muleta na mão, aquela coisa toda. Enfim, infelizmente essa é a visão que o mundo tem de Deus. Essa é a visão.
de um senhor cansado, velhinho, quando na verdade, amados, não é essa a realidade do eterno. Deus é eterno. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso, é magnífico. E Ele chama-nos a atenção para que não sejamos remissos. Mas o que é ser remisso? O que significa a palavra remisso? Nós temos algumas dificuldades com a palavra. Nós temos algumas dificuldades com a Bíblia. Eu mesmo fui procurar saber o que era remisso, já li isso tantas vezes. Mas o que significa remisso? Irmãos, simplesmente descuidados, relaxados, que não faz por amor, que faz de qualquer jeito a obra de Deus. No zelo, ou seja, no trabalho de Deus. Não sejais descuidados, relaxados, não faça de qualquer forma. E nós estamos vivendo uma realidade, amados, em que as pessoas fazem da forma que dá. Fazem da forma que dá. Cantam, mas não procuram comunhão com Deus. Falam na frente, mas não procuram a inspiração do Espírito Santo de Deus. São sacerdotes, os chamados levitas, mas não buscam o enchimento do Senhor. Ou seja, são relaxados, descuidados. E se são dessa forma, não são movidos, não é o Espírito Santo que os usa. É preciso muito cuidado, temos que vigiar, porque sem santidade, como vamos servir ao Senhor? Como? Amados, nós temos que observar esse detalhe na nossa vida. Procure ser uma pessoa envolvida com aquilo que é de Deus. Procure amar o Senhor de uma forma que te leve a fazer tudo que é relacionado a Deus ou para Deus com excelência. O que é fazer com excelência? É fazer o melhor possível. Não é oferecer as migalhas, mas é oferecer o melhor para o Senhor. Eu ofereço o melhor na palavra, eu ofereço o melhor no louvor, eu ofereço o melhor na obra. Enfim, eu tenho que oferecer sempre o melhor para Deus, fazer com excelência aquilo que é do eterno. De forma alguma posso ser relaxado. Jeremias capítulo 48, versículo 10, o profeta chama-nos a atenção. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Veja como é sério isso, irmãos. Veja como é sério. Quantos estão na igreja, pregando, cantando, ministrando, estão nos corais, nos grupos musicais, nos chamados grupos de danças, estão fazendo de forma relaxada, porque Deus não é o centro, não fazem para Deus e fazem de qualquer jeito, com o coração impuro. Esse fazer de qualquer jeito, irmãos, é o coração sem comunhão com Deus, é a vida marcada pelo pecado, é a vida imunda, suja, e vai por aí. Jeremias fala de forma simples, malditos. Malditos. Nós temos que vigiar bastante para que não sejamos encontrados como malditos, malditos. O nosso cotidiano, irmãos, o nosso cotidiano, ou seja, o nosso dia a dia, hoje, amanhã, depois, a semana que vem, mês que vem, ano que vem, ele é marcado por alternativas. Sempre há diante de nós alternativas. Eu posso servir ao Senhor com excelência ou não servi-lo e fazê-lo de forma relaxada. É uma opção que eu tenho, é uma alternativa, são alternativas que eu tenho diante de mim e nós temos que optar por aquilo que vai produzir vida, jamais produzir morte. Eu tenho que optar por ações que produzam vida, Opte por ações que produzam vida na tua existência, jamais a morte. Claro, a vida, o mover do Espírito, o agir de Deus, a morte espiritual, o afastamento do Todo-Poderoso. Sabendo ainda, irmãos, que o nosso tempo sobre a face da terra é curto, não é verdade? Como é curto? O tempo passa rápido, o tempo voa, e nós temos que aproveitar o máximo possível esses dias sobre a face da terra, porque são dias de preparação para estarmos na eternidade com o Senhor. A pastora falou nos momentos de louvor que nós temos que gostar daquilo que é de Deus. Nós temos que gostar de louvar, gostar de ouvir a palavra, gostar de ler a palavra de Deus. Nós temos que gostar de tudo que é relacionado ao Senhor, porque no céu só teremos isso. Você já parou para pensar? No céu só teremos isso. Lá só teremos louvor, adoração, a presença de Deus, o mover do Senhor.
E isto 24 horas por dia, por toda uma eternidade. Evidente que o fator tempo não existe lá nos céus, porém, para que nós possamos compreender, é sem fim. Mas, se eu não curto, usando um termo bem coloquial, se eu não curto Deus aqui, hoje, fica explícito que eu não amo o Senhor, que eu não quero ir para os céus. Porque se eu não tenho prazer hoje em buscar Deus, meu coração está falando, buscar Deus não. Mas, e o céu? É Deus 24 horas por dia. Eu tenho que ter prazer em Deus aqui. Prazer em Deus aqui. Não sejamos, portanto, descuidados, relaxados, mas que nós tenhamos por Deus amor, tenhamos pelo Senhor alegria de servi-lo. Amém? Outro aspecto do comportamento cristão, ainda no versículo 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. Oh, glórias! Sede fervorosos de espírito. Queridos, nós ouvimos algumas expressões na palavra, até as cantamos, mas o que é ser fervoroso? O que é ser fervoroso de espírito? Você é uma pessoa fervorosa? Você sabe qual a definição para fervoroso e isso aplicado à sua vida? Será que Deus ou vê como servo? Já começa por aí. Ou vê como servo? Mas, se vê-lo como servo, um servo fervoroso? Se vê-lo como servo, um servo fervoroso? São questionamentos que nós precisamos estar analisando com muito carinho. Queridos, uma ilustração do que é fervor é quando você vai fazer café. Você coloca água e em instantes as bolhas estão ali, quente e borbulhando. Quente e borbulhando. Está fervendo. É isto que nós precisamos ter em relação a Deus, estarmos quente e fervendo. Que saia da nossa vida bolhas. Que essas bolhas sejam a alegria de estarmos na presença do Senhor, a manifestação da graça do Todo-Poderoso. Então nós precisamos, amados, crescer na presença do Senhor. Viver dessa forma para que a glória do Eterno se manifeste na nossa existência. Não sejamos frios. Muitas vezes as pessoas, elas associam frieza com aquelas pessoas que estão ali quieta, adorando ao Todo-Poderoso, sem fazer barulho. Oh, são frios. Igreja fria, não tem barulho. Igreja quente, fervorosa, tem muito barulho. Nem sempre se aplica. Quando nós observamos, por exemplo, os salmos, vemos que o salmista não mostra que eles eram pessoas que saíam por aí fazendo barulho. Nada contra. Cada um que faça e louve o Senhor da forma que achar conveniente. Só que nós não podemos associar fervor com movimento e com barulho, ou falta de fervor com aquelas pessoas que estão ali louvando, adorando o Senhor, glorificando o Todo-Poderoso em espírito. O Eterno, quando manifestou-se ao profeta, ele veio numa leve brisa. Lembram-se? Numa leve brisa. É assim que Deus muitas vezes se mostra, também se mostra dessa forma. No entanto, amados, é preciso que tenhamos um coração quente, um coração cheio do Espírito, um coração que ame Deus acima de todas as coisas, um coração que seja fervoroso de Espírito, que tenha prazer em orar, que tenha prazer em louvar, que tenha prazer em glorificar, prazer naquilo que é de Deus, prazer em ser usado pelo Senhor, prazer em ter e manifestar os dons do Espírito na sua vida. Nós precisamos nos colocar como instrumentos, porque esta é a vontade do Eterno para cada um de nós, que vivamos a verdade do Senhor a cada instante, a cada minuto, irmãos. Outro aspecto do servo fervoroso, ele é entusiasmado. O que é uma pessoa entusiasmada? É uma pessoa que vibra, não é? Vibra. Nós vibramos com o Evangelho? Nós vibramos com o Evangelho de Cristo? Nós vibramos, amados. Muitas vezes as pessoas não vibram com o Evangelho, mas vibram com o seu político, com o seu time de futebol, vibram com Fórmula 1, vibram com o seu cantor preferido, vibram, enfim. Não é verdade? Mas por que nós não temos esse mesmo entusiasmo para com aquilo que é de Deus e para com o Senhor? Nós temos que possuir um coração apaixonado pela salvação das almas, pela santificação da igreja. Nós precisamos ser colaboradores
na salvação das almas, na santificação da igreja. Nós temos observado alguns profetas que andaram quilômetros e quilômetros, é só ler a Bíblia, quilômetros e quilômetros, porque eram entusiasmados pelo seu Senhor. Deram a sua vida, morreram, porque eram entusiasmados pelo Senhor. Nos dias passados, nos séculos passados, vemos que pessoas, missionários, saíram, deixaram o conforto dos seus países e das suas casas, migraram para regiões remotas desse mundo para falar do amor de Cristo. O que é que eles estavam buscando? Riquezas? Buscando conforto? Não, porque eles eram entusiasmados com a mensagem de Cristo Jesus. O coração fervia por Cristo. E deixaram tudo para trás. Deixaram a sua casa, a sua família, o conforto dos seus lares e partiram para terras, tal qual o Brasil, séculos atrás. Ou na África, ainda hoje, uma terra difícil. Mas quantos deixaram há 50 anos atrás, um século atrás, o conforto dos seus lares e partiram? Porque amaram o Senhor, porque eram apaixonados por Deus. O seu coração fervia pelo Senhor e eles tinham a grande missão de falar desse mesmo amor, de falar desse Deus pelo qual seu coração fervia para aquelas pessoas, e foram e falaram. Nós temos tudo nas mãos hoje em dia. Nós temos a mídia, nós temos a facilidade da comunicação, nós temos tudo fácil. Na nossa cidade, por exemplo, da casa mais distante desse lugar, você anda 20 minutos, no máximo meia hora, a pé. Nas cidades grandes, cheios de transportes. Mas as pessoas não se esforçam para congregados louvar e bendizer o nosso Senhor e Salvador, para falar do amor de Cristo. Hoje, no mundo das redes sociais, quantos crentes nem mesmo colocam lá Jesus salva no seu Facebook da vida, no seu Twitter, no seu Instagram, mas aquelas fotos com caras e boca. Beijinho assim, né? Gente, não tem foto pior para vocês mulheres do que essa. É feio demais, misericórdia. Mas é isso que as pessoas postam nas redes sociais. Gente, misericórdia. Não tem prazer naquilo que é de Deus a ponto de contagiar as suas redes sociais. Já notou isso? Evidente que não é regra, claro. Há pessoas que estão ali pregando a palavra, publicando coisas que edificam. Mas tem muito crente que só a misericórdia do Senhor. Só a misericórdia mesmo. Apocalipse 3, versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Que deras fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Amados, a sentença é terrível. A sentença é séria. Façamos alguma coisa para honrar e glorificar o nome santo de Deus. E por fim, o apóstolo Paulo diz, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. É o comportamento que devemos tê-lo presente na nossa vida, na nossa existência. Devemos servir ao Senhor. Quem serve ao Senhor, irmãos, claro, está servindo também ao seu próximo. Porque se tu serves a Deus, esse servir ao Senhor te leva a fazer o bem ao próximo, a ajudar o próximo, amando o próximo e, acima de tudo, testemunhando da graça de Deus para com o teu próximo. Não importa quem seja o teu próximo. Nós temos que entender, irmãos, que a nossa missão é servir ao Senhor. E servir ao Senhor é fazer aquilo que lhe é agradável. Oh, glórias! Nós precisamos ter prazer em servir ao Senhor. Prazer em servir ao Senhor. Você já notou, hoje é muito comum, nós vermos alguns eventos que não tem nada a ver com Cristo. Só que tem muitos crentes que se envolvem, se deixam envolver, estão ali servindo. Está chegando os dias da política. Quantos crentes que vestem a camisa do seu candidato, saem à rua pedindo voto, visitando pessoas, dão o seu tempo para a política, mas não tem essa mesma atitude com relação a Cristo.
É evidente que isso se aplica num leque bem extenso, mas isso tem a política porque nós estamos chegando a esses dias. Quantas pessoas, amados, estão preocupadas em fazer alguma coisa para a sociedade, mas não estão preocupadas em fazer algo para Deus? Não querem servir ao Criador. E o nosso comportamento como servos do Eterno é fazermos todas as coisas para que o Senhor seja honrado e seja glorificado. E é evidente que tudo isto por amor. Nós devemos servir a Jesus não por obrigação. Servir a Deus não por obrigação. Sermos templos do Espírito Santo não por obrigação, mas porque amamos a Deus acima de todas as coisas. Mateus capítulo 25, versículo 40, disse Cristo: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. O Senhor Jesus refere-se às boas ações que as pessoas estavam fazendo àqueles pequeninos. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Oh, glórias! Nós precisamos aproveitar as oportunidades que nos são colocadas. Mas oportunidades de quê? De servir ao Senhor. Como? Amando o próximo, ajudando o próximo, mas acima de tudo, testemunhando de Cristo Jesus. Esta é a nossa grande missão sobre a face da terra. Testemunhar de Cristo Jesus. O Senhor deu-nos uma missão. Qual foi a missão? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. É a nossa missão. Acima de tudo, testemunhar de Cristo Jesus nesse mundo muito louco, nesse mundo pirado, que perdeu a direção completamente do Eterno. Nós precisamos testemunhar de Cristo para que as pessoas ouçam a palavra, sejam tocadas pelo Espírito Santo, sejam tocadas a ponto de haja um convencimento de pecado. Mas como poderão ser convencidos de pecado se nunca ouviram a respeito de Cristo? Nós muitas vezes, amados, queremos deixar nas mãos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Mas nós falamos para o homem o que é pecado? Nós testemunhamos para o homem quem é Cristo? O que ele faz na vida da gente? Como pode o Espírito Santo convencer alguém de algo que ele não conhece? É da mesma forma de você falar para um cego: olha, cego, esta aqui é a cor verde. Mas como você vai explicar a cor verde para um cego? É a cor das árvores, é a cor da bandeira do Brasil, é a cor disso, é a cor do mar. Mas ele nunca viu as árvores, nunca viu a bandeira do Brasil, nunca viu o mar. Então ele não consegue ter discernimento do que seja a cor verde. É por isso que nós precisamos testemunhar de Cristo a cada instante, a cada minuto, para aqueles que nos ouçam tenham o discernimento e possam ser tocados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Oh, glórias! Queridos, Deus espera de seus filhos, pecadores redimidos. Nós somos redimidos, libertos. Nós somos libertos pelo sangue de Cristo. Um padrão de vida que seja marcado pela excelência. Nós não podemos viver de qualquer forma, mas sim por excelência. É Cristo acima de todas as coisas. E desta forma, irmãos, aqui, nesse lado da glória, porque devemos viver a terra como se estivéssemos vivendo o céu. Nesse lado da glória, certamente não atingiremos aquela perfeição que o Senhor quer. Vamos continuar sendo pecadores. Mas pecadores que não ficam no pecado. O pecado torna-se apenas uma pedra na nossa caminhada, na qual nós tropeçamos, porém não ficamos deitados. Levantamos, colocamos o curativo no dedão do pé e prosseguimos. Ou seja, levantamos, pedimos perdão, o Senhor nos cura e prosseguimos. Oh, glórias! É assim, amados. A vida cristã é uma experiência que se renova a cada dia. A cada dia o Senhor te renova, o Senhor te fortalece, te dá uma nova visão. Nós precisamos observar esses detalhes no dia a dia. Romanos capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Fomos o quê? Sepultados. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós precisamos andar em novidade de vida. E andar em novidade de vida implica, faz parte do andar em novidade de vida, detestar o mal. Oh, glórias! Apegar-se ao bem
E ainda, amar cordialmente uns aos outros. Não ser remisso, relaxado na obra de Deus, naquilo que é do Senhor. É preciso que sejamos também fervorosos de espírito, que a nossa vida borbulhe. Oh, glórias! E que possamos servir ao Senhor com alegria, com prazer, com satisfação, porque é assim que o Senhor quer. Amém? Esses são pontos importantes para que tenhamos uma vida favorável diante de Deus. Nós precisamos ter em nosso viver esse comportamento que honre e que glorifique o nome santo de Deus. E que Deus guarde no nosso coração essa palavra, para que nós possamos, nos momentos certos, lembrarmos de vivermos aquilo que Deus quer. Amém? Que o nosso amor para com o Senhor seja sem hipocrisia. Não seja fingido, mas um amor real que nos leva a morrer para este mundo e deixar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Vamos orar, amados? Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venhas mover de forma poderosa. Ensinar-nos, Pai, para que em todas as coisas o Teu nome seja honrado e seja glorificado. Ó Deus, grava esta palavra em nosso coração, para que vivamos de uma forma que seja agradável, que o nosso comportamento seja agradável a Ti, que as nossas ações sejam agradáveis a Ti, Senhor. Abençoe o Teu povo, guarda o Teu povo. Abençoe esses que estão ouvindo esta palavra, aqueles que hão de ouvi-la, Senhor, para que eles sejam edificados para a Tua honra e para a Tua glória. É o nosso clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Mensagem 940.